De uns tempos para cá que a gente viu a taxa Selic despencando, chegou ali a 2% ao ano, depois foi subindo de pouquinho em pouquinho, ainda está relativamente baixa, a gente viu que não é tão interessante assim a gente investir na renda fixa, mas ao mesmo tempo surgiram alguns outros investimentos também na renda fixa, como por exemplo CDBs que estão pagando 12, 13% ao ano e muitas vezes tem um vencimento de 5, 7 anos. E muita gente acha, nossa, essa é uma oportunidade muito boa, eu tenho que colocar o meu dinheiro aqui porque está rendendo muito, está rendendo 12% ao ano, 13% ao ano, que seria mais de 1% ao mês. Só que existe um risco, na verdade, alguns riscos muito grandes de fazer um investimento como esse que você precisa conhecer antes de fazer esse investimento. Pode fazer sentido você colocar esse dinheiro no seu CDB? Pode fazer sentido, mas você precisa ter alguns pontos de atenção e é sobre eles que a gente vai falar aqui nesse vídeo aqui. Os riscos da renda fixa de CDBs pré-fixados de 5, 7 anos, de 12% ao ano que ninguém vê. Nós vamos falar sobre eles, então vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturt, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os riscos da renda fixa, principalmente aqueles CDBs de 12, 13, 14% ao ano, que talvez você já tenha visto na sua corretora e talvez até já tenha comprado alguns deles. Só que existem esses riscos aqui que você precisa se alertar. Mas vamos lá então. Antes da gente começar, deixe seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é muito relevante para você. E se você vai chegar até o final desse vídeo junto comigo, deixa aqui embaixo no comentário o nosso código desse vídeo que vai ser renda fixa. Se você deixar renda fixa aqui embaixo, eu vou saber que você vai chegar lá comigo, beleza? Bom, vamos lá então, né? A gente sabe que todo investimento tem risco. Nenhum investimento é 100% livre de risco, então, consequentemente, a gente precisa analisar quais são os riscos de cada investimento junto com a rentabilidade, junto com a liquidez também. Então, a gente tem que analisar esse tripé dos investimentos aí, risco, retorno e liquidez. E o primeiro risco que a gente vai falar nesse vídeo aqui é o risco de crédito. E o que é o risco de crédito? Num jargão bem simples assim, é o risco de calote. Por quê? Quando você compra algum título de renda fixa, como por exemplo um CDB, o que está acontecendo ali? Você está pegando seu dinheiro e está emprestando esse dinheiro para o banco. Aí o banco vai utilizar aquele dinheiro ali para o que ele quiser, vai receber juros sobre aquele dinheiro e uma parcela desses juros ele vai te pagar e vai ficar com a diferença, é o lucro do banco. Só que existe o risco de o banco não te pagar. Ele pega esse dinheiro e simplesmente não te devolve no momento que ele deveria te devolver esse dinheiro. Então você tem esse risco de não receber o seu dinheiro de volta. É o risco de crédito que a gente chama. E aí todo título tem isso. Alguns títulos têm menos risco de crédito, outros têm mais risco de crédito. Aqueles bancos mais sólidos, bancos tradicionais como os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, esses bancos são mais seguros e têm um risco de crédito menor. Por outro lado, existem bancos pequenos, aqueles bancos pequenos e médios, que muitas vezes talvez você nem conhece e viu pela primeira vez que existe um banco com aquele nome ali dentro da sua corretora. Esses bancos muitas vezes são mais arriscados. Não é à toa que eles estão te oferecendo uma rentabilidade no CDB melhor do que os grandes bancos estão oferecendo. Por quê? Para justificar você tirar o seu dinheiro da segurança e colocar o seu dinheiro no risco, faz sentido você pensar que você vai querer mais retorno por isso, né? Então esses bancos menores precisam te oferecer um prêmio de risco. O spread de crédito, nesse caso, precisa ser maior. Então, se a gente tem ali uma taxa livre de risco até 2025, por exemplo, que muitas vezes esses CDBs são prefixados até 2025, 2026, é um longo prazo dentro desse CDB que você vai colocar o seu dinheiro lá e vai ficar com 12% ao ano, por exemplo, é um prazo longo. Só que se você olha qual que vai ser o CDI médio projetado, a expectativa do CDI médio para esses anos também, você vai ver que talvez seja 10% e meio, 11% ao ano. E aí você tem que ver que, será que vale a pena eu tirar esse dinheiro do CDI e colocar num CDB pré-fixado aqui para receber só esse adicional, só esse prêmio de risco aqui, só esse spread? Então você precisa saber se compensa isso tudo. Será que essa rentabilidade que eu vou receber compensa o risco maior que eu estou correndo? Então essa é a análise que você tem que fazer aqui. O segundo risco, o segundo ponto de atenção que a gente vai falar nesse vídeo é o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? O risco de liquidez é o risco de você não ter acesso ao seu dinheiro no momento que você gostaria. Por exemplo, você precisou resgatar aquele dinheiro, precisa gastar aquele dinheiro em um determinado momento, por exemplo, daqui a um ano. Só que o seu dinheiro está preso naquele CDB durante 5, 7 anos. Então você só vai poder resgatar lá no vencimento. E se você só pode resgatar lá no vencimento, mas está precisando do dinheiro agora, você está correndo esse risco de precisou, mas eu não tenho esse dinheiro. E aí, como é que fica? Entendeu? Então você tem esse risco também. Tem que analisar qual que é a liquidez daquele título. Eu estou disposto a deixar esse dinheiro preso por 5, 7 anos, por exemplo?
Faz sentido dentro do meu planejamento financeiro aqui? Eu posso abrir mão desse dinheiro para recuperar ele só depois desse prazo todo? Então, esse é um ponto de atenção também, porque esses CDBs que estão remunerando uma taxa muito alta, provavelmente eles também têm uma liquidez muito baixa. Por quê? Quanto maior a rentabilidade, menor vai ser a liquidez. Então, para justificar um banco te dar uma rentabilidade maior, ele precisa ter esse dinheiro à sua disposição durante um prazo maior também. O terceiro risco que a gente vai falar nesse vídeo aqui é o risco de inflação. E por que existe o risco de inflação, né? O que é a inflação? A inflação é a desvalorização da moeda, é a redução do nosso poder de compra. Ou seja, se você contratou ali uma taxa pré-fixada de 13% ao ano, por exemplo, você sabe que o seu patrimônio vai crescer exatamente nessa taxa até o vencimento. Então, esse vai ser o seu lucro, digamos assim. Só que esse é o seu lucro nominal, não é o seu lucro real. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o seu patrimônio está valorizando, o seu dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo. O real está valendo cada vez menos. Você não está ganhando 12%. O IPCA, a inflação nos últimos 12 meses, está ali na casa de 10%, 10,5%. Ou seja, o seu ganho real, o seu ganho acima da inflação, é aqueles 1%, 2%, 1,5% mais ou menos. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente está ganhando muito dinheiro, quando na verdade a gente não está ganhando tanto dinheiro assim, porque nosso patrimônio está aumentando, mas o nosso dinheiro está se desvalorizando. E na hora que você vê o ganho de fato, o aumento do seu poder de compra, talvez não tenha sido tão interessante assim. E por outro lado, qual que é o risco de inflação? Se você sabe qual que é a sua rentabilidade, sabe qual que é a inflação atual, tudo bem, você ainda está aumentando o seu poder de compra porque a rentabilidade vai estar maior do que a inflação. Mas nada garante que nos próximos 5, 7 anos, que a gente vai ter várias mudanças de governo, políticas e tudo mais, a gente pode ter variações na economia que vão resultar em inflações diferentes. Pode ser que a inflação dispare nos próximos anos, não sei se é o cenário base, mas enfim, a gente tem que considerar esse cenário também. Estou com uma rentabilidade travada ali de 12, 13% ao ano. E se a inflação chegar a 15% ao ano, 20% ao ano, se acontecer alguma crise, isso poderia acontecer. Então, como que a gente ficaria nesse cenário se a gente tivesse todo o nosso dinheiro rendendo só 12% ao ano? A gente não estaria ganhando nada. A gente, na verdade, estaria ficando mais pobre a cada ano, justamente porque o nosso dinheiro está se desvalorizando numa taxa muito maior do que o nosso investimento está valorizando. O quarto risco que a gente vai falar nesse vídeo aqui, então, é o risco da taxa de juros, que é bem parecido com o risco de inflação, ou pelo menos tem alguma relação ali. Por quê? Quando a inflação está muito alta, a tendência é que o Banco Central, através do Copom, do Conselho de Política Monetária, vai aumentar a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, para tentar conter essa inflação e tentar voltar ali à estabilidade de preços. Mas se a gente tem esse cenário possível que pode acontecer, obviamente que não é de fato, não estou falando aqui que isso vai acontecer, mas é um cenário que deve ser considerado. Se a gente tem essa situação que a Selic pode disparar, hoje a Selic, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 6,25% ao ano. Mas o que garante que nos próximos 5, 7 anos, por exemplo, 5, 6, 7 anos, a Selic não chegue a 13%, 14% para tentar conter uma eventual alta da inflação também? Ou seja, se isso acontece e você está com uma taxa pré-fixada de 12%, você está carregando ali um CDB que está rendendo 90% do CDI. Então, num primeiro momento que parecia uma baita oportunidade porque está rendendo 12% ao ano, na verdade, na hora que você vai ver, está rendendo lá 80%, 90% do CDI e deixou de ser uma oportunidade tão boa assim. Na verdade, ficou um péssimo negócio para você. O quinto risco que a gente vai falar nesse vídeo aqui é o risco de mercado, aquele risco da marcação a mercado, sabe? Igual você vê no Tesouro Direto, que os preços podem subir, podem cair, ou até mesmo na Bolsa de Valores, que tudo sobe e cai. Então, isso pode acontecer também na renda fixa. A renda fixa não é fixa e, na verdade, isso pode acontecer. Por mais que você tenha uma taxa de juros pré-fixada ali, uma rentabilidade que vai ser exatamente 12% ao ano até o vencimento, caso você precise vender esse título antes do vencimento, você pode tentar conseguir vender ali no mercado secundário, ou seja, vender para outra pessoa que vai comprar aquele título de você, mas você vai ter que vender pelo preço de mercado daquele título naquele momento, que pode ser melhor ou pior do que o preço teórico ali de acordo com aquela rentabilidade que foi contratada. Então, muitas vezes, se a Selic disparar, por exemplo, isso poderia acontecer, e o que seria a consequência disso no preço do título? O preço vai despencar, o preço vai cair. Então, o que acontece?
Caso você precise, não estava nos seus planos, resgatar aquele dinheiro antes do prazo, e você precisa fazer isso num cenário que não é o mais ideal, e você consegue de fato vender no mercado secundário, você pode ter um prejuízo. Então esse é um risco que precisa ser considerado também. Beleza, Sturt, entendi isso tudo que você falou, agora eu estou desesperado, é muito risco, o que eu tenho que fazer, né? Qual que é a solução? Eu não posso colocar no CDB de 12% ao ano, onde seria o melhor investimento dado o atual cenário então, né? Bom, segunda-feira eu soltei um vídeo aqui no canal, um podcast, o Papo com Sturt, com o gestor Stefan, lá da AF Invest, da Araújo Fontes, que ele falou um pouco sobre o que ele está pensando nesse cenário atual e onde que eles estão investindo, né? Resumindo aqui para você, mas depois assiste o outro vídeo lá, vou deixar o link aqui na descrição para você ver com mais detalhes, tem 1 hora de conversa, super legal o papo. Mas ele falou que no momento atual eles estão preferindo comprar títulos de renda fixa, de crédito privado, de empresas que têm menos relação com as oscilações da economia, ou seja, aquelas empresas que têm resultados mais previsíveis, mais estáveis, para ter essa segurança maior também. Estão preferindo comprar títulos atrelados ao IPCA, ou seja, e com prazo mais curto, porque se a inflação disparar nos próximos anos, a sua rentabilidade vai acompanhar essa valorização aí do IPCA. Não valorização, né, mas a desvalorização da moeda. Então, se isso acontece, você vai receber essa variação do seu poder de compra, mais uma taxa pré-fixada. Então, títulos atrelados ao IPCA com prazo de vencimento ali de 1, 2, 3 anos, está sendo uma boa oportunidade na visão deles e acho que faz sentido isso também. E por último, eles também estão comprando aqueles títulos atrelados ao CDI. Porque se a gente tem uma alta da inflação e a gente consequentemente vai ter uma alta da taxa de juros, uma alta da Selic, do CDI também, faz sentido a gente ter uma taxa pós-fixada no CDI. Porque aí se o CDI sobe, a gente vai ter uma rentabilidade subindo ao longo do tempo também. Mas me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, deixa seu like se você gostou também, manda para algum amigo que está colocando todo o seu dinheiro ali em CDBs pré-fixados e às vezes não sabe exatamente que aquilo não é tão bom negócio assim, que existem alguns riscos por trás disso também. Deixa o comentário, assiste o vídeo lá com o Stefan que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e bora enriquecer!